Eu vou começar, primeiramente, agradecendo novamente a, a Marta e a Rosiane. Quero agradecer a presença de todos que estão aí do outro lado, que infelizmente eu não posso ver. E eu vou falar de um tema que é muito caro a qualquer ser humano, que é o amor. E uma espécie de amor diferente, aquela que nasce no trovadorismo, vamos falar do trovadorismo provençal e galego-português, que é o amor cortês, né? E como ele avançou, nasceu lá em Ovídio, e depois passa pelo André Capelão, que eu escolhi para falar com vocês hoje, depois Petrarca, e finalmente chega nos poemas do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Eu não preparei nenhum slide, eu vou ler para vocês, tá? E espero que eu leia de uma forma muito clara. Então, eu vou começar. Muito obrigado. O amor cortês tem origem na ars amatória e nos amores do poeta latino Ovídio, 43 a.C., 17 depois de Cristo. O manual de Ovídio ensina a arte da sedução, da infidelidade, do engano e da obtenção do máximo prazer sexual, tudo elaborado a partir de suas próprias experiências, que estão descritas em Amores, que são os dois livros dele, né? Ars Amatória e Amores. Esse manual versa sobre as regras da procura e da escolha do amante, os códigos de beleza da mulher e do homem, o desejo da mulher, o ciúme, o domínio da linguagem, o poder do vinho como aliado na sedução, o fingimento, a lisonja, as promessas, como presentear, a técnica da carícia, a necessidade de concórdia, paciência e alternância entre insistir e ceder. Dá bem para vocês ouvirem, né? A relação que ele faz para se conquistar alguém. Essa celebração do amor que era extraconjugal, e nós vamos falar mais sobre isso agora com o Tratado do Amor Cortês do Capelão, foi motivo do Ovídio ter sido exilado de Roma, tá? Por causa do seu apego ao amor extraconjugal, adulterino, então. Bom, todo esse manual ovidiano, e me desculpe, pessoal, que eu acho que eu falei Virgílio antes, mas é Ovídio. Todo esse manual ovidiano serve de temática para os 2 primeiros livros do Tratado do Amor Cortês, de André Capelão, do século XII, em Provença. Para Capelão, o amor teria a virtude de ser a raiz da cortesia, a fonte de todo bem. E eu cito: todos os homens sabem que nenhuma ação virtuosa ou cortês poderá ser realizada neste mundo se sua fonte não for o amor. Fim da citação. São características desse amor. A mulher é equiparada a uma suzerana, o amante mostra submissão total à mulher, exprime o desejo de ser aceito como seu vassalo e oferece-lhe seus serviços. Exigem-se do amante a mais profunda humildade e a obediência mais estrita. A mulher tem a liberdade de conceder ou não a seu servidor a recompensa que ele espera. O amor não pode ser obtido sem os penares, os sofrimentos e os tormentos que lhe dão valor. E eu cito mais um trecho do tratado. Acima de tudo, dizem que o amor aumenta quando os amantes só podem ver-se raramente e à custa de grandes dificuldades. Isto porque o desejo e a paixão serão mais fortes quanto maiores forem os obstáculos que os impeçam de trocar penhores de amor. Fim da citação. O amor é feito da tensão perpétua, do desejo sempre exacerbado, que é fonte de aperfeiçoamento. A questão do aperfeiçoamento é muito pontual nesse amor cortês que nasce aqui em Provença, no século XII.
O amor conjugal está excluído do amor cortês. Também para os trovadores, a oposição entre fin amors e amor conjugal é absoluta e irredutível. A palavra, a conjunção fin amors, que é provençal, representa um amor que é fino, delicado e, por isso, cortês. Diferente do que, como o Capelão diz, o André Capelão, do amor conjugal, que não tem mais essa delicadeza que tem o fin amors. O amor conjugal é tranquilo e monótono. O corpo da mulher pertence a seu dono. E essa mesma concepção prevalece nos séculos XV e XVI, como registrado no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, como veremos em seguida, tá? A J. Denomie diz que o amor cortês consiste em 3 coisas fundamentais: a posição elevada do ser amado, a elevação do amante em direção ao seu amado, o amor como desejo e anseio. Em Lancelot, de Chrétien de Troyes, este amor corresponde em tudo ao fin amors dos trovadores. Os atos de Lancelot, pelo amor à rainha, foram ditados por esse amor. André Capelão assim define o amor. E eu cito: amor é uma paixão natural que nasce da visão da beleza do outro sexo e da lembrança obsedante dessa beleza. Passamos a desejar, acima de tudo, estar nos braços do outro e a desejar que, nesse contato, sejam respeitados por vontade comum todos os mandamentos do amor. Fim da citação. Então, esse amor que prega o André Capelão não é um amor platônico, porque, segundo ele, essas são as etapas para o amor. Primeiro grau consiste em dar esperanças. O segundo, na oferta do beijo. O terceiro, na fruição dos abraços mais íntimos. O quarto, na entrega integral da pessoa. Ou seja, é quando existe o amor físico, carnal. Se o amante não seguir estas etapas, infringirá o código cortês. Já a dama deve entregar-se de acordo com os méritos do amado, por graus e segundo o processo previsto. Virtudes que um amante deve possuir, como extensão ao que pregou Ovídio, aquela lista enorme que o Ovídio fez, também o Capelão o faz, sendo esses as virtudes: generosidade, prodigalidade, caridade, prova de cortesia, obediência aos superiores, respeito a Deus e seus santos, humildade, abstenção da maledicência, espírito de conciliação, moderação no rir, frequentação dos grandes, prática comedida do jogo de dados, coragem, fidelidade a uma só mulher, sobriedade no vestir, amabilidade, moderação nas promessas, sinceridade, distinção na linguagem, hospitalidade, deferência para com os ministros de Deus, religiosidade. Discrição e prudência são critérios dessa sapiência amatória. São esses os elementos basilares do amor cortês. E vocês poderão achar uma contradição muito grande que o André Capelão prega o respeito a Deus, né, a religiosidade, a deferência para com os ministros de Deus, mas ele fala no seu amor cortês que é um amor extraconjugal, fora do matrimônio, o que a Igreja impede, sempre impediu, né, sempre foi contra. E é interessante que esses 2 livros do Capelão, do André, falam desse amor o tempo inteiro, em várias ocasiões e de várias maneiras, mas no último livro ele abomina totalmente tudo aquilo que ele falou, e existem estudos até hoje para saber de onde que veio essa abominação que ele prega com os 2 primeiros livros que ele escreveu. Provavelmente, como ele era um capelão da igreja,
provavelmente ele tenha sido, possivelmente, tenha sido instigado a abominar tudo que ele escreveu anteriormente. Bom, vou pular para Petrarca, tá? Que é um dos grandes cultivadores, né? Tanto ele como Boccaccio, do amor cortês. Para Petrarca, amar é uma prisão em que a figura amada detém a chave da libertação do amante, mas como não há correspondência, ele viverá preso eternamente. Petrarca criou vários lugares comuns sobre o amor. A dor de amar faz o amante chorar a noite inteira, sem encontrar paz e a musa amada. Virgem, que é sempre inacessível e inalcançável, seja no céu, seja na terra, apenas mais perto do poeta depois da morte ou através do sonho. O amor suplicado e não atendido, a dor que se iguala a uma morte em vida, leva o poeta a confrontar tendências opostas, nas quais se eleva um desejo de superação das oposições para transformá-las em imagem e sonho, indo além das aparências. Desejar o corpo da amada ou transformá-la em deusa, viver esse sentimento, mesmo que somente dentro de si, ou viver a glória e a fama, são todos conflitos trazidos pelo amor, em uma época em que a religião e Deus eram o centro de todas as coisas na vida. Neste sentido, o valor da obra está na redefinição do que é o amor, metaforizado na relação do poeta com sua musa, que perpassa todo o canzoniere como um conflito essencial da vida humana na Terra, a qual está em volta da luta entre o bem e o mal, entre emoção e razão, entre o terreno e o divino. No Cancioneiro do Petrarca, lógico, né? Essa inacessibilidade ganha contornos próprios ao elevar a angústia, o devaneio e o conflito interno do poeta, que se refletem nas metáforas carregadas de natureza, nas antíteses e nos usos dos adjetivos. Enquanto na poesia trovadoresca o amor inacessível é uma máscara que define uma situação social, a senhora faz parte da nobreza e o poeta se coloca no lugar do vassalo. Nós vamos ver a diferença entre isso logo na sociedade em que é retratada no Cancioneiro Geral do Garcia de Rezende. Então, e o poeta se coloca no lugar do vassalo, ao invés de um estado psíquico particular que, inventado ou não, acaba por conduzir o leitor para uma reflexão sobre seus sentimentos, já que o conflito pelo amor não correspondido, no Cancioneiro, se traduz essencialmente como um conflito humano. O romantismo, por exemplo, tem em comum com os poemas do Cancioneiro a introspecção psicológica e a melancolia dolorosa provocada por um amor não correspondido ou impossível de se realizar em vida, enquanto o barroco irá aprofundar as construções estilísticas baseadas na antítese. Já o Renascimento aproveitará da elegância estrutural do soneto, aperfeiçoada anteriormente pelo escritor italiano, que é o Petrarca, lógico. Verifica-se que muito do que pensamos ser o amor foi construído pela literatura desde Safo, na Grécia, passando pelos trovadores na Idade Média, até chegar a Petrarca, no qual o amor ganha amplitude e significados de ordem psicológica, social, cultural e antropológica. Eu acredito que vocês perceberam a grande diferença do amor que é pregado pelo André Capelão e o amor pregado pelo Petrarca. O que é muito pontual no Petrarca é a questão do sofrimento, que o poeta tem que sofrer, teria que sofrer, né, no culto à sua amada. O que vai se transformar no galego, na poesia galego-portuguesa, na coita de amor, ou seja, no sofrimento de amor. Bom, eu vou passar agora, então. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, alguém me dá um aviso, por favor.
Então, eu vou passar agora para o amor cortês, naquilo que eu me propus no título da apresentação, que é o século XV e XVI, primordialmente no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Bom, só para dar uma apresentação do cancioneiro, esse cancioneiro é uma reunião de 880 poemas feitas pelo escrivão do rei Garcia de Rezende, de poemas que ele foi compilando desde 1449 até 1516, numa época em que a poesia estava sendo abandonada, dando prioridade no conhecimento dos grandes feitos de Portugal, com os descobrimentos, que começou em 1415, lá em Celta, na África, e foi até 1500 aqui no Brasil, na América Central, na Ásia, na África, e inclusive em Macau, na África. Então, esses poemas retratam uma sociedade, e eu poderia dizer para quem está da história me assistindo, que o Cancioneiro Geral é uma espécie de documento da época, porque muitos dos poemas relatam o jeito da sociedade daquela época. Mas uma coisa, ele não diferencia, que é no tratamento do amor cortês, mas sim quem vão ser os sujeitos dessa transformação do amor cortês no final do século XV e começo do XVI. A estudiosa portuguesa do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, Aida Fernanda Dias, afirma que é durante o reinado de Dom Diniz que a poesia trovadoresca começa seu declínio. Os poetas começaram a ser seduzidos por novas formas literárias. Entretanto, havia uma divisão entre aqueles que cultivavam as antigas formas e aqueles que se deixaram seduzir pelas novas. Atraem agora os poetas a poesia das visões alegóricas e os debates do amor. A poesia do finamors era compor letra e som. Agora, a música não mais deveria ser obrigatória nas composições, era para ser dita, declamada, explanando doutrinas religiosas, morais, amorosas, em decires, no espanhol decir, corresponde ao nosso trovas, perguntas e respostas e petições. É interessante dizer que a época do Cancioneiro Geral, a música não mais acompanhava as poesias. Nós lembramos que na época trovadoresca, o trovador fazia a letra e a música, e o jogral era aquele que interpretava a música e a letra do trovador. A partir do século XV e XVI, a música não está mais ligada ao poema, e agora tem um grande desafio para os poetas, que é o quê? Fazer música no poema, quando ele declama. Então, os poemas deveriam ser musicais. Tanto é que uma métrica que os poetas da época do Cancioneiro Geral escolhem é o redondilho maior, que são as 7 sílabas poéticas, que, só abrindo parênteses, são transportadas para os nossos repentes e cordéis aqui no Brasil. Bom, seguindo, em Castela foi preciso 5 décadas para surgir o cancioneiro coletivo, cancioneiro de Baena. Em Portugal, foram precisos mais de 1 século e meio para surgir o cancioneiro geral, que recolhe poemas do escrivão de Dom João II, além dos poemas das épocas de Dom Afonso V, Dom João I e Dom Manuel. Esse escrivão era o Garcia de Rezende. O Cancioneiro Geral faz contraponto entre a Idade Média e a Renascença, em que coabitam as linhas de um passado próximo e tentativas de assimilação de princípios humanistas e renascentistas.
Tanto é que o cancioneiro geral e as produções dessa época se inserem didaticamente num período que se chama humanismo, tá? Que é uma transição da Idade Média para o Renascimento, ou para a modernidade. Época de novidades, nova mentalidade, os espíritos estão mais receptivos a novos ideais, a novas formas de arte. No campo da escrita, são os modelos do humanismo e do renascimento italianos que imperam. No entanto, a medida velha, redondilhas maiores e menores, motes, vilancetes, cantigas e romances em português e castelhano, presentes no cancioneiro geral, estão presentes também em Camões, Sá de Miranda, Bernardim Ribeiro. Também entram em cena dois autores teatrais, Gil Vicente e Jorge Ferreira de Vasconcelos, que fazem uso tanto das formas tradicionais como as formas palacianas. No século XV, o amor continuava a ser norte da gentileza, prolongando uma arte e uma tradição que tem como centro a mulher, como foi desde Ovídio, passando por André Capelão e por Petrarca, como nós vimos anteriormente. O canto do amor no cancioneiro geral, toda a cadeia amorosa e os estados de alma estão presentes, mas em direção inversa. Já não é análise psicológica mais, e sim a introspecção mais dolorida daqueles que, em condições diferentes de época, nova mentalidade, nova forma de expressão poética dos sentimentos amorosos, alargam o âmbito da manifestação das vivências mais íntimas, libertos das barreiras que existiram entre os trovadores. Os novos poetas deixam também manifestar e interpretar traços do comportamento da amada, mas em escala muito reduzida. No cancioneiro também, não há damas cantando seus estados íntimos, confessando seu amor. Elas mostram desenvoltura no comportamento em ditos e perguntas que são respondidas ao pé da letra pelos poetas que lhes dedicam textos de acentuado cunho erótico. Um bom exemplo encontra-se no poema misto de Cantiga com Trovas, que é o número 586 do Cancioneiro Geral, e que vou ler a cantiga que começa o poema. O título é de Dom João de Menezes a uma dama que refiava e beijava Dona Guiomar de Crasto, na escrita da época. Percebam, já que pode dar um choque em muitos de vocês, porque uma dama que refiava, ou seja, abraçava e beijava uma outra mulher, que era a Dona Guiomar de Castro, pode criar um certo interesse nosso, saber, mas como que pode, em plena Idade Média, ou no final dela, uma mulher beijar a outra, e nós vamos ver que é no meio de um salão, tá? Onde elas foram pegas se beijando. Então, eu vou ler a cantiga. No mote, senhora, eu vos não acho razão para rafiar e beijar, tão sem empacho, Dona Guiomar, salvante, se vós sois macho. Se o sois e não sois dama, é muito bem que os digais, e também deve sua ama não querer que vós já sais só com ela em uma cama. Confessai-nos que sois macho, ou que folgais de beijar, que doutra guisa não acho razão de entrepernar tal dama tão sem empacho. Vejam que é quase pornográfico o poema, tá? E com uma certa sutileza, né? Mas vai falar de um tema que era muito proibido, né? E que muito mais tarde vai ser, não digo liberado, porque a gente não tem essa libertação completa ainda, né? Que é a questão da homossexualidade. E quando a gente lê o poema inteiro, nós vamos ver que a questão não é só da homossexualidade que ele vai falar entre mulheres,
bem registrado, mas também da bissexualidade, porque uma das damas também tinha um amante que era o senhor Nogueira. E o que acontece nesse poema? São 6 poetas que assistem a essas damas se beijando no palácio, e cada um deles fazem uma trova, não condenando as damas, porque eles falam, vocês estão fazendo muito bem e aproveitar o que vocês mais gostam. Muito moderno, né? Muito liberal. Mas o que eles queriam saber, e isso passa como um refrão, é se elas são mulheres ou são machos. Tá? Então, vejam que o nível do amor cortês chegou também ao mesmo nível que nós tínhamos nos poemas de Escárnio e Maldizer, da época trovadoresca. Então, seguindo, a poesia nesta época é complemento da galanteria em que o centro é a mulher. Requisitos que devem corresponder aos enamorados. Não serem muito moços, nem passarem dos 36 anos. Descenderem de boa estirpe. Serem virtuosos, discretos, de gentil condição. Possuírem suas divisas, serem graciosos em perguntas e respostas, serem bem-falantes, motejarem ligeiramente, vestirem-se de acordo com o tempo, corpo e idade. Esses requisitos têm por base aquilo que nós vimos, né, dos conselhos de Ovídio, do André Capelão e Petrarca, mas nós vimos uma novidade aqui, que é quanto por exemplo, a idade do moço. Ele tem que ter 36 anos. Tá? E aqui não se fala que a moça deve ser casada, porque nas cantigas trovadorescas, a mulher geralmente era casada, e era casada com o senhor, o dominus do trovador, tá? Que era um vassalo daquele senhor. Aqui não, a mulher e o poeta são agora solteiros. Mas um galã só o será se for um perfeito amador, confessar ser servidor de uma dama, a qual poderá ser sua inimiga e senhora. Como canta Fernão da Silveira, na Cantiga 1, número 56, que de tal troca se siga, ser de todo meu bem fora, pois me vejo em tanta briga, quero vos trocar da amiga por inimiga e por senhora. Ou seja, ele quer trocar, né, a dama que ele ama, né, por inimiga, ao mesmo tempo, como um dito masoquista dele, mas também por senhora, a quem ele pudesse servir, o amor, né, como serviam os trovadores antigos. A dama é sua vida e sua morte, como era na fim amor. A perfeição o poeta alcançará se seu coração for nobre e generoso, o que faz com que ele ame dentro dos princípios do amor cortesanesco. A dama do século XV continua sendo a dama sans merci, ou seja, uma dama cruel, cantada pelos provençais, pelos trovadores galego-portugueses e por Petrarca, e que continuará a ser cantada por Camões, Cervantes, Garcilaso e outros. No Cancioneiro Geral, quase todas as composições de amor são inspiradas por damas do mesmo nível social do poeta, diferente do amor trovadoresco, que o trovador estava num nível social abaixo da dama para quem ele fazia os poemas. E celebrá-las era o uso, como no excerto de João Barbato, e eu cito: se quiseres servir amores, tu sabe tomar aqui tua vantagem. Esta dama que servires não valha menos que ti por linhagem. Ou seja, o João Barbato está falando aqui, dando um conselho ao seu interlocutor, que a dama a quem ele ama tem que ter o mesmo nível que ela, que o trovador, que o poeta, desculpem. Também no cancioneiro, os olhos verdes, azuis e garços são traços de beleza feminina. São aparentes as apóstrofes aos olhos e ao coração, à vontade e à razão,
como que imitando o que relata André Capelão, num diálogo entre um nobre e uma mulher da nobreza. E eu cito o que escreve o André Capelão: não deixo nunca de estar a vosso lado, de ver com os olhos do coração. Esse tesouro aqui aspiro, e com isso sofro, mas também me alegro. Quando consigo ver-vos, não há dor que possa magoar-me, não há intriga que me inquiete. A simples visão, através dos ares, do lugar de vossa morada, transmite à minha vida grande força estimulante e dá muitas alegrias a este que vos ama. E quando não posso contemplar-vos com meus olhos, ou respirar o ar que respirais, os elementos começam a ameaçar-me de todos os lados, e os tormentos me assaltam. Não consigo sentir alegria, a não ser quando o entorpecimento do sono me traz enganosas visões. Percebam que fim da citação, que nessa parte escrita pelo André Capelão, né, a relação que há entre a visão e o amor dele, porque esse amor só se concretiza platonicamente na visão do trovador de sua amada. E os olhos estão sempre relacionados também a uma coisa que é muito próprio no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, ao coração, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, falando dos olhos, os olhos testemunham através das lágrimas o amor e a dor do poeta, como chora Diogo Brandão em uma partida, usando já a arte maior, decassílabo, ou seja, as redondilhas maiores de 7 sílabas poéticas foram as mais usadas entre os 880 poemas do Cancioneiro, mas muitos foram escritos em arte maior, que é os decassílabos, 10 sílabas poéticas, que começa a ser muito cultivada no Renascimento. Então, deixa eu ler essa parte que fala dos olhos que choram pelo amor, do Diogo Brandão. Sendo levado da parte da além, postos os olhos nas vossas moradas, chorei tantas lágrimas que em Jerusalém, tantas não foram nem tão derramadas. Minhas tristezas ali memoradas, que mais acrescentavam a minha paixão, dos tristes suspiros de meu coração, estavam as gentes todas pasmadas. Viram que ele usa aqui uma hipérbole, né? Que o choro dele não se compara às lágrimas que se choraram lá em Jerusalém, né? Na terra de Jesus. E ele está fazendo uma referência justamente às lágrimas que foram que correram quando da morte de Cristo. E ele termina, né, que todas as pessoas ficavam pasmadas de ver como ele chora. O amor, nessa época, assim como na trovadoresca, também vai ter um cunho da amplificatio, né, medieval, que é a hipérbole, é tudo exagero. E num outro poema, de Henrique de Sá, o amor é causa de prazer, porque lhe permite ver a amada. Vejam essa cantiga que o poeta faz em louvor da sua senhora. Toda fermosa nascida há de morrer de tristeza, pois toda arte de lindeza só de vós é possuída. Vejam que essa dama que ele começa a louvar tem as mesmas características da beleza idealizada pelos trovadores provençais. A vós só quis Deus fazer desigual em fermosura, por nos dar a nossa tristeza e a nossos olhos prazer. Morrerá toda nascida do mal que chamam tristeza, pois toda arte de lindeza só de vós é possuída. Vejam que aqui ele está ligando, né, o prazer que os olhos têm quando vê a formosura dessa sua dama que é amada. Passando a tríade poeta, olhos e coração,
personificando-se, agem e sofrem como o próprio apaixonado. O coração testemunha as lágrimas do poeta, porque sua dama é cruel. Leia-se esse certo das trovas 435, que tem o título da Henrique de Sá, estando ausente, donde podia ver sua dama. Que melhor me será que viver vida de sorte, que ninguém não viverá, senão eu, a quem nadar, o vosso coração forte, muito mais duro que aceiro, para quem vos quer um tamanho bem, tão verdadeiro. Vejam que o poeta, né, confessa o seu amor à sua dama, mas ela, como ele descreve aqui no poema, diz, o vosso coração forte, muito mais duro que aceiro, ou seja, muito mais duro que o ferro, que hoje nós falaríamos o aço, né? Mas muito mais duro que o ferro. É aquela dama cruel que vem lá do trovadorismo galego-português. E também o coração é chamado a ser forte e firme, pois as mulheres são fonte de todas as desgraças da humanidade, como no Vilancete 207 de Henrique de Sá, estando ausente donde podia ver sua dama. Esforça meu coração, não te mates, se quiseres, lembre-te que são mulheres. Então, Henrique de Sá aqui fala para o coração dele não se deixar levar pelas mulheres, porque elas só fazem os poetas sofrerem. O tema da partida, chegar e partir, um tema medieval por excelência, ressurge no Cancioneiro Geral. É uma partida que separa dois seres que se amam ou que corta a sequência do servir. Partida é fonte de desalento e de tristeza, refletidos nos olhos e no coração de quem a experimenta. No Cancioneiro, há composições bem sentidas, como a antológica cantiga de João Ruiz de Castel Branco, que, na minha opinião, aí eu vou abrir um parênteses, que eu acho uma das mais belas, um dos mais belos poemas do Cancioneiro, e que talvez muitos de vocês conheçam, porque ela é antológica e aparece em qualquer, ou na maioria, dos livros didáticos, tanto portugueses quanto brasileiros. O título é Cantiga Sua Partindo-se, e diz, no mote, Senhora, parte tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes viste, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida, partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Vejam que aqui a qualidade maior que tem num poema que tem poucas palavras, porque a maioria é repetida, principalmente o advérbio tão, que me parece que aparece praticamente, acho que são 10 vezes, pelo que eu contei, e que mostra a intensidade tanto do amor dele pela dama, quanto do sofrimento que ele tem, porque ela está partindo. E esses olhos que ele vê que estão partindo é uma metonímia para dizer que era a dama que estava partindo, junto com os olhos que ele tanto amava. Partindo. Outro leitmotivo da lírica amorosa é o morrer de amor. O viver morrendo, tudo porque a dama é cruel, altiva, desdenhosa. Os poetas da língua doc e da língua doio, os trovadores galego-portugueses, os do Cancioneiro de Baena e os poetas do Dolce Stil Novo também refletem esse morrer vivendo, assim como os autores do Cancioneiro Geral, prosseguindo essa tradição de séculos, falando da sua morte, provocada pela alegria de haver contemplado a amada ou pelo fato de não haver gozado da sua presença.
A doce inimiga se deleita com as penas de seu servidor, então é a morte que poderá dar prazer ao amante, como no excerto de um poema de João Menezes, que eu cito para vocês. E pois vejo que em morrer levais glória não pequena, antes não quero viver, que viverdes vós em pena. Quero triste sepultura, quero fim sem mais tardança, pois nunca tive esperança que não fosse de tristura. Vejam que o poeta não tem a correspondência do amor de sua amada, que ele prefere o quê? A sepultura, como ele diz aqui, a triste sepultura, ou seja, ele prefere a morte do que viver sem o amor dela. Também as damas são nomeadas, contrário ao que ocorria nas cantigas galego-portuguesas. As identidades são francamente reveladas ou escondidas em jogos poéticos, como os anagramas, acrósticos, trocadilhos, rimas, labirintos, tão ao gosto dos retorriqueus e dos poetas barrocos. Esses grandes retóricos seriam os grandes poetas da Idade Média francesa. Vejam-se alguns exemplos. Na Esparta 672, Diego Brandão usa o acróstico para exaltar o amor por Dona Violante. Cada verso começa com as letras do nome da amada. No poema 551, Gonçalo Mendes joga com o sobrenome da dama servida, Guerra, rimando com terra e marcando o seu sentimento por antítese. Vim alegre a esta terra, parto triste, porque faz minha paz ficar em guerra, pois uma guerra satisfaz. Ele faz um jogo de palavras, né, usando a guerra, que é a luta, com o sobrenome da amada dele, que é Guerra. Na cantiga 732, Pero de Souza também se vale do sobrenome da dama para rimar no mote. A que meu descanso impeça, tempo é de anomear, ao minha senhora dessa, partir-me sem vos falar. Dessa é o sobrenome da amada dele. E depois na glosa o que ele faz? Mas nunca a ninguém aqueça, convosco dissimular, ó minha senhora dessa, partir-me sem vos falar. O mesmo ocorre também no poema 805, com o sobrenome da dama Maria Quaresma. Uns esperam a quaresma, para se nela salvar. Eu perder-me nela mesma, para nunca me cobrar. E depois ele termina, os que cuidam que a quaresma não é para condenar, se a virem ela mesma, mal se poderão salvar. Vejam que ele fala que na quaresma, né, todos esperam a salvação, né? Por isso que conversam com Cristo, assistem às missas, etc. Mas a quaresma que ele está se referindo é aquela que não dá bola para o amado, que é a quaresma com letra maiúscula, que é o sobrenome da amada. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu deveria ter colocado esses poemas nos slides, que seria muito mais fácil para mostrar para vocês. Infelizmente, eu errei. Na quase totalidade, os poetas celebram a mulher solteira, que leva a composições satíricas ou sentimentos lamentosos, quando privados da sua presença, e terem de continuar a vassalagem amorosa. O amor verdadeiro não pode existir entre os esposos. Vejam, é o mesmo, né? Eles seguem as normas do tratado do André Capelão. Mas aparece uma novidade. O amor conjugal é exaltado e o marido tem por sua senhora aquela com quem se casou, numa identificação perfeita de dois seres, que Camões definiu no soneto, transforma-se o amor na coisa amada. Essa identificação perfeita aparece na cantiga de Nuno Pereira, que escreve. Observem bem o tom, né, do poema, que é realmente uma confissão que nos parece real e não ficcional ou mentirosa, fingida, que a gente tinha no trovadorismo, por exemplo, e em muitos outros poemas também do Cancioneiro Geral.
Então ele diz, é uma cantiga, e ele diz no mote: somos uma coisa nós, em ambos uma só fim. Eu não sou em mim sem vós, nem vós não estáis sem mim. Em ambos, agora na glosa, em ambos uma só vida, a como cair em sorte, que não pode ser partida, entre nós vida nem morte. Todo ser que for de nós, de qualquer coisa, enfim, eu não sou em mim sem vós, nem vós nunca só sem mim. Vejam que beleza, né? Que é a confissão de um amor que é unido. Ele não vive sem ela e nem ela sem ele, porque os dois se amam e ele tem essa certeza do amor. Bom, anos antes de Sá de Miranda retornar da Itália, alguns poetas do cancioneiro geral deixaram marcas do petrarquismo nos seus textos, como os poetas Duarte de Brito, Diogo Brandão, Dom João Manuel, Francisco de Souza. Duarte de Brito é quem consegue melhor exprimir a força dolorosa da sua amargura e as antíteses petrarquistas que o toma de assalto. Quando ele diz, por exemplo, olha, no poema dele: que dias tão mal gastados, que noites tão mal dormidas, que sonos tão desvelados, que suspiros e cuidados, que tristezas tão sentidas, que lembrança, que pesar, que dor e que sentimento, que gemer, que suspirar, que males para chorar, dentro em meu coração sinto. Vejam que é um poema feito por enumeração, em que ele vai dizendo todos os males que ele está sofrendo, e esses males são intensificados pelo advérbio, né, de intensidade tão mal gastados, tão mal dormidos, tão desvelados, tão sentidos, o que tem uma força de intensidade naquilo que ele sofre pela dama. Só abro um parênteses, o Duarte de Brito ele tem um cancioneiro individual dentro do cancioneiro, do Garcia de Rezende, e a maioria dos poemas deles, com exceção de 2, é de poemas sobre o amor. E o amor sempre sofrido, tá? Ele sempre entra naquela composição do morrer por amor. Os poetas vivem com e para a sua dor. Procuram, como Petrarca, numa atitude romântica, avant la lettre, a solidão, embrenham-se por caminhos inusuais, vagueiam pela natureza acompanhados de suspiros e de lágrimas. Outras vezes, há a intenção petrarquista de procurar os lugares onde gozou da companhia da amada, mas cedo descobre que naqueles lugares onde bebeu, da íntima comunhão, revivendo as horas em que amor e felicidade lhe sorriam, revivendo as horas em que amor e felicidade lhe sorriam, são apenas dolorosas recordações. Então, vou tentar ler para vocês um texto, um poema que está em espanhol, e eu já abro um parênteses para dizer que o cancioneiro todo é bilíngue, espanhol-português, português-espanhol, mas não só isso, porque ele usa também os poemas do cancioneiro, usam também o francês, o italiano, o hebraico. Ele coloca em seus textos, em seus poemas, a língua dos negros, tá? Aportuguesadas. Então, é um rico manancial de não só bilíngue, mas polilíngue. Então, deixa eu tentar ler aqui para vocês o que está em castelhano. É de Dom João Manuel a uma senhora que lhe mandou que lhe escrevesse novas de si, ou seja, notícias dele, vindo ele de um caminho que andara com ela, ficando ela em Castela. Aqueles lugares todos, onde vos vi e não vos veu, por 100.000 vias e modos, cada hora los rodeio. E pues lloro nel lugar, donde entonces me alegrei. Vos deveis imaginar
que haré donde llorei, onde chorei, pois não puedo vos olvidar. Ele fala que não pode olvidar, se esquecer da dama que ele conheceu, né? Escreve em italiano, em espanhol para ela, e ele sempre lembra do lugar onde a conheceu, porque é nesse lugar que ele chora até hoje por não ter aquela dama. Seguindo, os aspectos formais acusam profunda mutação. Da poesia trovadoresca apenas se mantiveram o refrão e o verso de 7 sílabas. Surgem os versos de arte maior, os vilancetes, os motes, as cantigas, as esparsas, as baladas, as perguntas e respostas, ao lado de composições mais extensas, as trovas e os poemas de formas mistas. Ainda com relação ao temamatório, pode-se considerar as cantigas a seguir como novas visões do amor. Por exemplo, no poema 232 de Dom Guterre, o poeta segue perdido pela dama e ela também, mas por outro. Na segunda glosa, diz o poeta: se vos já servir não posso, senhora, vós o fizeste, vós por outra vos perdeste, eu me perdi pelo vós. Por vê-la assim perdida por outrem, como ele está por ela, declara, e por isso é minha vida tão triste sem nenhum bem. Vejam, né, que ele se perdeu no amor dela, mas ela também se perdeu pelo amor com outro. Ou seja, o Dom Guterre não vai conseguir o amor dessa dama. Na cantiga 187, Diogo Fogaça vê-se impedido de servir sua dama, pois ambos devem honrar os mandamentos de Deus e da sociedade. Diz ele no mote: mal empregada, perdida, sois, senhora, em que vos tem, e por isso é minha vida tão triste sem nenhum bem. A traição aflora nessa cantiga como elemento e consciência de um amor proibido, cantado sem as flores do fingimento. A cantiga parece muito real, né, e não parece um fingimento, apesar de que, como falava Fernando Pessoa, tão corretamente, que o poeta é um fingidor. E ele sempre foi, né, desde a antiguidade até hoje. Tá? O Conde de Vila Nova faz uma cantiga, a número 249, lembrando-se do tempo em que era moço e servia uma dama impedida de vê-lo, e ele a ela, por determinação dos pais de ambos. E ele fala: que será, meu bem, de nós? Quando fará isto fim? Vosso pai mandou a vós, e o meu matou a mim. Ao longo de 8 glosas, o poeta vai relatando sua dor sem fim por estarem ambos apartados por decisão paterna. Quanto a ela, o poeta aparentemente revela seu sofrimento, pois ele dá ao demo o pai dela e diz a ela: vós podeis lhe dar o meu, pois que polo caso seu, convosco tão mal me vai. No fim, ou na última glosa, inconformado, culpa os pais dos dois pela perdição de ambos. Mas, pois, é vossa nação perder o por vós perdido. Não culpeis, senhora, não, se meu triste coração em ao puser o sentido. Nisto que se faz a nós, perco eu quanto servi, e direi que ganhais vós, pois folgais perder a mim. Então, nessa cantiga, né, o impedimento do amor é claramente evidenciado pelas divergências da família. A gente não sabe, né, ao ler o poema, as condições sociais da amada, mas quanto ao poeta, né, era um conde, e já pertencia, então, né, ao segundo estrato da sociedade medieval. Finalmente, na cantiga 817, Manuel de Góis declara-se desavindo, ou seja, dividido, sem saber mais quem é. Não sabe se perdeu e não sabe de si, pois o mal que a dama servida lhe fez não o deixa encontrar-se a si mesmo. Esse tema do eu perdido é também muito explorado
diga-se de passagem, naqueles poemas que não são de cunho amoroso. E vale aqui um comentário, né? Esse eu perdido com quem o novo poeta se defronta emerge no antológico poema de Francisco de Sá de Miranda, que talvez muitos de vocês que estudaram literatura é o seguinte: se tradicional pela forma, o inovador é o tema, pois o perder-se não está ligado, pelo menos explicitamente, ao amor. O esquema rimático é clássico e sem alterações em todas as ocorrências. Ele segue um esquema rimático, né? Para quem entende de poesia ou um pouco das técnicas de poesia, ele faz o esquema ABBA, 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 que são as últimas sílabas poéticas. Também são regulares em natureza, agudas combinando com graves, ou seja, oxítonas combinando com paroxítonas, além de ricas gramaticalmente, exceto alguns pobres dos versos 5 e 8. Essa regularidade, pode-se dizer, contrasta com o sentimento de perdição, porque, como vocês vão poder ver, o eu lírico está completamente perdido. No entanto, o ritmo é irregular, como se pode ver nas sílabas em destaque, que infelizmente foi erro meu não colocar, né, um slides, que a tônica vai aparecer a tônica do ritmo dá-se não coincidentemente em IM, que é a desinência da primeira pessoa do plural. Comigo me diz a vim, vejo-me em grande perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Nesse mote, vejam que o poeta fala que ele não que se vê em grande perigo, desculpem, que ele não pode fugir não pode fugir de si, porque não consegue viver nem consigo próprio. A declaração do mote é incisiva e marca a prisão do eu, pois não pode viver consigo, nem fugir de si. Das outras pessoas, ele poderia fugir, mas não de si mesmo. Enfatizado no 8º verso, que eu não coloquei aqui, infelizmente, para vocês, tá? Que ele vai reforçar essa prisão que ele tem dele mesmo, que ele vai se declarar, como refrão, que ele é inimigo dele próprio. Bom, seguindo, e falando desse eu perdido, não aparece apenas, né, como a perdição de amor, mas também um eu perdido como esse existencial do Sá de Miranda, como um outro muito parecido, feito pelo Bernardino Ribeiro, que é também um eu perdido. Nota-se também que a casuística amorosa adquiriu, no fim da Idade Média, um tom mais melancólico, próprio da alma portuguesa, o que já se sentia nas antigas cantigas de amor e de amigo, e que se depurou nas sutilezas e pelo requinte formal. Para Pierre Le Gentil, que foi um estudioso francês e fez um estudo exemplar maravilhoso, se eu posso usar essa expressão, não acadêmica, do Cancioneiro Geral. A expressão amorosa para ele apresenta-se no Cancioneiro Geral como formas de expressão mais musicais, em comparação com seus vizinhos castelhanos, e essa musicalidade vem renovada mais ou menos conscientemente. Do lirismo galego reproduzindo um romantismo doloroso e nostálgico. Isso está, de certa forma, presente nos dominantes do cancioneiro individual de Duarte de Brito, que eu citei um poema dele, né? E ele tem um cancioneiro próprio, no próprio Cancioneiro Geral, em que as expressões remetem a um amor que mata. À forma inovadora são acrescidos elementos de individualidade, sinceridade e espiritualidade, pois a língua agora permite ao poeta expandir sua sentimentalidade, aliada ao exercício do poietes grego, né, por meio de muitos artifícios retóricos. Bem, só por conclusão, em poemas dos fins da Idade Média portuguesa, nomeadamente alguns que aparecem no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende,
de Rezende, observa-se que de um conceito de amor em que o poeta é ainda submisso à dama servida, surge em outros casos um sentimento mais realista, já com germes das novidades que serão cantadas no Renascimento. Por exemplo, aqueles em que, abandonando o ideal da cortesia amorosa, da coita do amor especialmente, o poeta se confessa livre da crueldade da dama que deveria servir. Um ótimo exemplo é o Vilancete 687 de Jorge de Rezende, ícone de toda a mudança que perpassou a poética época do cancioneiro geral, com germes das futuras estéticas. O Vilancete dele tem por título Vilancete desavindo-se de uma mulher que o servia. Desavindo, seja, livrando-se de uma mulher que servia. E ele fala no mote: vós me quisestes perder, eu, senhora, me ganhei, pois de vosso me livrei. O que ele diz aqui? Pois de vosso eu me livrei, de vossa perdição eu me livrei. Eu cumpri quanto abastasse, como quem vos muito amava. Vós quiseste que cuidasse quanto contra mim errava. Contudo, não me pesava, mas agora que acordei, conheço que me salvei. Ou seja, ele reconhece que se livrou daquela dama que era cruel, que tentou amarrá-lo, mas ele conseguiu, né? Diferentemente da maioria dos amantes medievais, né? Ele conseguiu se livrar da dama cruel. Bem, pessoal, muito obrigado. Espero não ter... espero não, eu acho que eu corri um pouco e ficou muito chata a questão de eu não ter colocado os poemas em slides, porque, como também os poemas estavam numa linguagem da época, né, do 1516, 1400 e pouco, é meio difícil mesmo a leitura sem a gente poder ver o texto. Então, eu peço desculpa para vocês e estou aqui ao seu dispor e vou colocar aqui no chat aquele site que nós falamos sobre as cantigas medievais, em que a gente pode consultar todas as poesias medievais, tá? Eu acho, inclusive, eu vou pôr aqui, Rodrigo, eu vou colocar aqui no chat. Tá aí, olha, vocês podem consultar, que é maravilhoso. E eu acho que daria até para a gente compartilhar esse site. Como nós temos um pouco de tempo, temos um pouco de tempo ainda, Marta, Rosiane? Ótimo. Então, deixa eu só ver. Vamos ver, não. Eu não sei mexer nisso, mas eu vou tentar, só para mostrar para vocês. Não consigo não, pessoal. Realmente, aqui com o StreamYard eu não aprendi a mexer. Mas tudo bem, eu passei aí para vocês. Se vocês abrirem, vocês vão ter um ótimo canal. Rodrigo, dá para você colocar? Mas está aqui na minha tela. Se você entrar nesse site, você consegue colocar para a gente? Que seria muito interessante. Ótimo. Então, Marta, Rosiane, muito obrigado. Quem está assistindo aí teve coragem de assistir até o fim, muito obrigado. Desculpem pelos atropelos, eu sou muito envergonhado, envergonhante, e não sigo à risca a vassalagem que eu tenho pela minha mestra, Márcia Mongelli, que espero que ache... está aparecendo aí, Rodrigo, que ótimo. Dá para aumentar um pouquinho? Acho que não, né? Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, nessa primeira barra marrom, tá, vocês têm a divisão
de todo o conteúdo que existe ótimo, assim está melhor ainda, Rodrigo, que existe no site, né, nas aberturas. Então, se você digitar, por exemplo, esse daqui, olha, cantigas, tá? vai aparecer todas as cantigas, de A a Z, tá? E o A significando o primeiro verso, o B significando o primeiro verso, o C significando o primeiro verso, e assim por diante. Depois, autores, os poetas, que aparecem no cancioneiro, aliás, no site, não no cancioneiro. Aqui tem os manuscritos maravilhosos, todos com iluminuras, que se usavam à época. As cantigas musicadas, algumas delas têm lá o sinalzinho que está musicado, e você pode ouvir, tá? A música como era cantada, lógico que não é a gravação da Idade Média, né, mas gravada atualmente. E também a arte de trovar, ou de trovar, que é um excerto que existe, que estava apenso ao cancioneiro da Biblioteca Nacional, que são as regras para se fazer uma poesia que era dirigida aos trovadores. Tá? Então, eu sugiro para vocês esse site que é maravilhoso. Ok? Então, podemos ir.